Resultados bem diferentes, em uma Pablo Marçal na frente, na outra Ricardo Nunes à frente. A gente começa trazendo aqui para você os números da Futura, pesquisa da Futura de intenções de voto à Prefeitura de São Paulo, que tem os seguintes resultados. Pablo Marçal, 26,9% das intenções de voto, Guilherme Boulos, 24,1%, Ricardo Nunes, 23,6%. No limite da margem de erro, empate técnico entre os três primeiros colocados. Tabata Amaral, 9,8%, José Luiz da Atena, 2,8%, e Marina Helena do Novo, 2,2% das intenções de voto. Essa pesquisa foi registrada no TSE como SP 09179/2024, entrevistou 1.000 pessoas entre os dias 24 e 25 de setembro, utilizando a metodologia CAT, entrevista telefônica assistida por computador. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. E foi divulgado também um levantamento do Instituto Datafolha. E aí os números são os seguintes. A gente vai trazer para você os do Datafolha. É esse aqui, o resultado do Datafolha. 27%, na verdade, aqui estão invertidas as fotos dos candidatos. Quem aparece na frente é o Ricardo Nunes. O atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB, tem 27% das intenções de voto, Guilherme Boulos, 25%, e o Pablo Marçal é o terceiro, com 21%. Isso segundo o Datafolha. Mas, pela margem de erro, também haveria empate técnico entre os três primeiros colocados. Na quarta posição, Tabata Amaral, 9%, depois da Atena, 6%, e Marina Helena, 2% das intenções de voto. A pesquisa foi encomendada pela Folha de São Paulo e realizada entre 24 e 26 de setembro. Entrevistou presencialmente 1.610 pessoas acima de 16 anos na cidade de São Paulo. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. O registro na Justiça Eleitoral é sob o protocolo SP 06090/2024. Bruno Musa, volto contigo, Musa. Queria te ouvir sobre esses resultados e, mais uma vez, fica clara aí a diferença entre os institutos de pesquisa. O Musa está aqui no telão, deixa eu vir aqui para conversar com ele. Diferenças de resultados claras, né? Apesar de as duas pesquisas mostrarem empate técnico, há diferenças bem consideráveis entre o desempenho de cada um dos candidatos, né, Musa? Mais uma que vem reforçando aquilo que a gente vem falando nas últimas semanas, né, Brown? Ou seja, a depender do Instituto de Pesquisa, as coisas mudam e não é que mudam tão pouco, elas mudam com uma certa mudança considerável. O que mostra que, volto naquilo que eu tenho falado, eu tenho me debruçado em alguns estudos sobre como funcionam os institutos, como funciona principalmente aquilo que para mim é o meu centro que eu mais amo do estudo, que é o comportamento humano, que você transborda isso para a parte econômica, para a parte política, para a parte social, porque tudo depende do indivíduo. E o indivíduo, cada um de nós temos um determinado comportamento, e eu alinho isso justamente às pesquisas, ou seja, como foram feitas essas perguntas. Você vê, eu mesmo faço esses testes aleatórios, tá? Eu sou pode me chamar de meio louco, mas eu gosto de fazer esses testes empíricos de forma aleatória. Chegar às pessoas e perguntar em quem você votaria. E aí eu chego para uma pessoa muito próxima, com uma mesma característica, e pergunto numa outra entonação. E aí eu descubro, depois de conversar um pouco mais, que é fácil você perceber que aquela resposta não foi um tanto quanto real, porque a pessoa se sente intimidada em determinado nível de pergunta, ou de quem está perguntando, ou como está sendo perguntado. Então, de novo, eu acho que a gente tem pesquisas para todos os tipos. E aí, obviamente, é o que eu bato na tecla. Não é que as pesquisas estejam mentindo, é que tudo depende da forma como é feito e da forma como é questionada e as pessoas que estão sendo questionadas. Um determinado nível de pessoas, se você faz uma pesquisa com 1.200 pessoas, como foi, totalmente politizadas, que têm um conhecimento profundo de discussão política, econômica, social, etc., a resposta é uma. Se você pergunta para outro tipo de pessoa, dando uma ênfase, uma entonação, uma cara diferente, a resposta é completamente outra. Então, de novo, não é que o número dessas pesquisas são mentirosas, mas talvez não reflitam o que as pessoas vão lá e vão apertar o dedo dela nas urnas. E isso fica cada vez mais comprovado que a cada eleição que passa, seja presidencial, municipal, governador, a gente vê que os institutos, muitos deles erram e erram por números que são expressivos, não é alguma coisa dentro da margem de erro.